da DEPCA em 2017, oportunidade em que tive a possibilidade de acompanhar o relato das vítimas, que foi um relato muito impactante na minha primeira lotação, e investigamos no sentido de identificar a dinâmica dos abusos, que era bem nefasta, porque eram duas vítimas, enteadas desse suspeito, uma à época com 14 e a outra já com 16, mas elas eram enteadas desse suspeito desde que uma tinha 8 meses de idade, 8 meses de vida, e o outro 2 anos e meio aproximadamente, uma criança do sexo masculino e uma do sexo feminino. E ele usava esse suspeito, era padrasto, utilizava ali da relação de convivência, mas especialmente da covardia de utilizar um computador, porque as crianças ali de baixa renda não tinham oportunidade de brincar no computador, ele conseguiu comprar esse computador e só deixava as crianças brincarem no computador se porventura deixasse que ele cometesse esses abusos para com elas, né? E aí, depois de muito tempo de abuso, muito tempo de continuidade delictiva, essas crianças, a do sexo feminino chegou aí no hospital por estar com dores no baixo ventre, ou seja, alguma IST, e chegou aí sim, conseguiu revelar para a mãe, juntamente com seu irmão, já de 16 anos, e o irmão contou que desde os 12 anos de idade acontecia isso, e a irmã desde que não se lembrava, muito tempo de abuso. E foi encaminhado para a justiça, e esse cidadão foi condenado a 36 anos e 4 meses, daí porque o contentamento da DEPCA em acompanhar esse caso até o final, porque esse cidadão já encontra-se agora no sistema prisional. Ontem, na ocasião de sua prisão, foi difícil, ele se embrenhou no mato, a equipe teve que entrar no mato, até chegaram a se machucar, mas conseguiram êxito na prisão, ele já foi encaminhado ao sistema prisional. Então, é importante uma espécie de retratação, uma pequena retratação para esses abusos sofridos, essa violência sofrida por parte dessas vítimas, uma pequena reparação estatal, e a gente quer enaltecer aqui o trabalho, sim, do judiciário, porque ainda que a gente saiba o tanto de garantias processuais que há dentro de um processo, que há dentro do sistema de garantia legal da justiça, conseguiram a condenação por conta dessa continuidade delitiva desse autor de 36 anos e 4 meses. Então, foi muito importante para a gente, da DEPCA, acompanhar essa responsabilização desse autor. Delegada, é importante destacar que ele passou aí alguns anos foragido. Vamos ver agora o tempo que ele passou foragido, vamos saber onde é que estava o paradeiro desse homem. Apontou que ele estava foragido desde 2022, quando da expedição do seu mandado. Ele já está desde 2022, com essa sentença penal condenatória, sem possibilidade de recursos, e ele ficava se evadindo de local em local. Os familiares, ontem a gente viu familiares dele dificultando a prisão, né? A atual companheira dele, e outras pessoas também dificultando a prisão, xingando a nossa equipe, e a gente conseguiu. Então, assim, ele teve guarida e apoio de outras pessoas que não entenderam a ilicitude da sua conduta, né? O quão deve ter sido para essas vítimas doloroso ver que não houve na cabeça delas uma responsabilização, mas que a gente estava trabalhando. A DEPCA conseguiu ontem cumprir essa prisão com muita satisfação. Essa companheira dele seria a mãe das crianças? Não, a mãe das crianças se separou à época, foi ela que foi fazer um dos registros, inclusive, eu lembro a época, ela foi acompanhando a menina do sexo feminino, a vítima, e a do sexo masculino foi um tio que foi acompanhando. Então, pelo conhecimento que nós temos, ela se separou desde então desse cidadão. Doutora, qual é a sensação de iniciar um processo, ouvir essas vítimas e hoje poder dar resposta a elas? Ainda que a gente não tenha nenhuma espécie de satisfação, de felicidade em saber que houve duas crianças vitimizadas até a adolescência, e que a gente sabe que se não houver tratamento elas ficarão com alterações psicossomáticas para sempre, a gente tem o contentamento de saber que contribuiu, ainda que numa pequena parte, para o encerramento desse ciclo, desse luto por parte dessas vítimas, que causa um pouco de afago nesse sofrimento que elas viveram por tanto tempo. Isso prevalece em dar, então... Vocês acompanharam um pouquinho a resolução deste caso, que a própria delegada Juliana Tuma fala que não fica feliz por conta daquilo, mas que a justiça está sendo feita. Seguir os ditames processuais, a gente tem que coletar materialidade, a Justiça Estadual, o Ministério Público precisa subsidiar. A gente tem que entender que a gente vive num Estado de Direito, que são feitas de legislações, e às vezes até eu explico para algumas vítimas que, se fosse para atender a minha vontade humana,
semana a gente iria sair, prendia, mas eu sou o Estado, a gente precisa seguir as normas legais e assim foi feita, ainda que a gente acha que demorou, mas a dosimetria da pena foi feita, ou seja, por conta da continuidade delitiva, e ele está sendo responsabilizado e ele foi há 36 anos e 4 meses em regime fechado. É bom destacar isso. Delegada, nós estamos ao Acompanhar até o tempo de prisão deste homem que levou aí 36 anos. Esse é o detalhe sobre este crime bárbaro e que conseguiu tirar de circulação esse estuprador. A gente vai ficando por aqui, mas a qualquer momento a gente retorna com mais informações para você. As imagens, quem traz para você é o nosso cinegrafista Tássio Pierre. Eu sou Andresa Lira para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo Cabem Aqui.